aqui rapidinho, que eu vou colocar um negócio, tá? Ok, tranquilo. Meninas, eu não posso acessar o WhatsApp e coisas agora porque tá gravando a tela inteira. Só pra informar vocês. Agora sim. Muito obrigada por aceitar o convite, viu, Laura? Estamos muito Nada, felizes com a sua participação. nada, que isso. Eu sou a Evelyn Laura. Eu tenho aqui Prazer, comigo Evelyn. Thaisa e Emily. Nós fazemos parte do grupo da Melissa, junto com mais uma menina que não pode estar presente, que também chama Laura. E Uhum. esse Gente, quanta trabalho, Laura. sim, esse trabalho é uma proposta da disciplina de Psicologia Social 2, da professora Paula Gonzaga, aqui da FMG, em que o objetivo é que a gente produza um curta sobre essa temática de migração, refúgio, tráfico de pessoas e subjetividades. E aí, para poder complementar a produção desse curta, né, a gente não fez só a teoria, a gente achou interessante conversar com profissionais, pessoas, né, tem contato direto com essa temática, para saber mais da experiência e também sobre o trabalho de vocês. Então, a Laura, apresentando ela um pouquinho, você faz parte, é membro voluntária da Comissão de Orientação em Migração, Refúgio, Tráfico de Pessoas e Subjetividade no Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas Gerais, certo? Uhum, assim é. Ok. Então, nesse primeiro momento, para a gente começar, a gente gostaria de saber mais um pouco sobre você. Quem é você, qual é a sua formação e como que você acha que a sua formação contribui para a atuação com essa temática da migração. Bom, Evelyn, quem que eu sou, né? Vocês já devem ter percebido, sou uma pessoa migrante, moro 17 anos aqui no Brasil, apesar do sotaque que parece que cheguei ontem, mas não, são características próprias minhas mesmo, inclusive a partir de certos lugares que fui ocupando, fui entendendo de como o sotaque também precisa ser conservado como parte do que represento, né, que é uma pessoa migrante. Mas, enfim, 17 anos aqui no Brasil, no meu país eu formei nutrição e vim a estudar psicologia aqui em Belo Horizonte, a partir de um espaço que eu ocupo também, que é um coletivo de mulheres migrantes. Então, meu percurso dentro da psicologia começa um pouco diferente, porque saio de um espaço de militância, onde eu, desse coletivo, né, do qual faço parte, que chama CIO da Terra, ele foi, fundamos ele há 8 anos, quase, praticamente, e desse lugar, que é um grupo de mulheres, trabalhamos com recorte de gênero, um grupo de mulheres que se junta para nos acolher, para nos apoiar, né, para solidarizar-nos nas dores, nas necessidades, nas alegrias que a gente foi compartilhando, a gente se junta e aparecem uma série de questões, por exemplo, situações de violência, né, com as quais a gente aprende a lidar a partir desse grupo e percebo, dentro de várias coisas, que em esse espaço precisaria ter um conhecimento a mais, né? E assim, foi criando-se uma, uma aproximação com a psicologia e decido estudar psicologia. Terminei de formar o ano passado. Em esse caminho de formação, já tinha me aproximado de outros psicólogos, incluído o Henrique Galeano, que ele é o responsável, né, da comissão de migração dentro do CRP,
já tínhamos uma aproximação, só que a partir do estudo da psicologia, né, de fazer a psicologia, me aproximo mais da comissão, e foi muito bom, inclusive, encontrar, saber que dentro da profissão que eu tinha escolhido, tinha já profissionais fazendo esse caminho, né? Trilhando, abrindo espaços, foi muito bom. Aí a gente chega e conseguimos dar uma movimentação dentro dessa comissão. Então, a psicologia se torna parte de minha vida a partir desses espaços, né? E, bom, atualmente estou mestrando na PUC, né? Estou mestrando, trabalhando sobre, pesquisando sobre maternidade e imigração, e a psicologia continua fazendo parte, né, de todo esse envolvimento, assim. E dessa maneira, quando chego no espaço concretamente dentro da comissão, vou falar inclusive em plural, porque não é só uma percepção minha, sino dos psicólogos e das psicólogas que atuam dentro da psicologia e são pessoas migrantes, né? Somos atravessadas por essas duas questões. São várias, são vários pontos assim que a gente pensa que a gente precisa discutir e trazer dentro do, dentro das áreas da pesquisa, na academia. Então, meio que vivimos em dois lugares, assim, né? O lugar da militância, porque a gente é ciente do que acontece, né? Do que acontece dentro dos movimentos sociais, nas políticas públicas, mas também dentro da psicologia, nos espaços que a psicologia está ocupando, né? O sistema conselhos, o CRP, o CFP, então são diferentes espaços que a gente vai ocupando justamente para trazer a discussão, a pauta migratória, que é uma pauta atual e que lamentavelmente está se tornando cada vez mais necessária de ser discutida. Então, acho que por aí que vai a resposta da sua primeira pergunta. Entendi, muito obrigada. A segunda pergunta, eu acredito que em parte você já respondeu, que era quando e como surgiu o interesse de trabalhar com a temática da migração. Então, pelo que eu entendi, né, foi primeiro desse espaço, desse trabalho no coletivo, e aí você se interessou pela psicologia e entrou na graduação, foi isso, certo? É, e também porque é uma temática que me atravessa, né? Totalmente, assim. O fato de ser uma pessoa migrante, eh, penso que me mobilizou para ocupar muitos espaços, inclusive os profissionais, né? Então, por exemplo, dentro do coletivo, temos, assim, no passo do tempo, temos construído diversas áreas, e uma delas é a área da sociopolítica, que justamente puxa o coletivo para discussões a nível social, a nível político, ocupando espaços e tudo mais. E é ali que a gente se encontra, né, com a psicologia, porque é uma abertura do coletivo já não para o cuidado interno, né? O cuidado entre nós, o cuidado de nós e entre nós, senão de, por exemplo, pensar esse cuidado como uma questão política. E então a gente leva essa pauta para as instituições, leva essa pauta para os governos municipal, estadual, leva essa pauta para os conselhos, né? Porque não é só a psicologia que está falando disso, né? Também é assistência social. E deveria ser pauta de todas as profissões, pelo menos que cuidam da questão humana, sabe, do cuidado, porque está presente, assim. E a gente pensa muito nessa questão, nessa proposta, de ocupar mais espaços, inclusive o fato de estar com vocês hoje é justamente por isso, porque achamos importante que enquanto a migração se torna discussão de alguns grupos, porque não é pauta marcada dentro não faz parte da currícula na graduação, né? Não é uma questão que está integrada, né? Ainda.
né? Igual que gênero, que as discussões de gênero também não é uma questão, não é uma matéria que vocês estão, que a gente leva, né? Porque eu também levei, eu nunca vi questões de gênero, apareciam como disciplinas isoladas, questões de raça, disciplinas isoladas. Migração, então, nunca, né? Por isso, quando tem essa oportunidade, a gente aparece. A gente aparece e troca essa ideia com vocês. Então, é isso. Assim. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Thaisa, que vai continuar com o próximo bloco de perguntas. Bom dia, Laura. Prazer. Meu nome é Thaisa. É muito bom É estar isso aqui aí. trocando essa conversa com você. Como você disse, é um assunto assim que não vai aparecer na nossa graduação, a não ser por optativas. Inclusive, a gente descobriu recentemente que estão oferecendo uma optativa sobre migração e psicologia no nosso curso, mas é tão pouco divulgada que acaba que a gente é pego de surpresa assim, quando sabe que existe. E aí, acho que isso já entra na nossa próxima pergunta, que é quais obstáculos você observa que a psicologia tem enfrentado ao tentar incluir a temática de migração como um de seus objetos de estudos e campo de atuação. Olha, eu acho que a gente pode pensar em diferentes abordagens, assim, em diferentes momentos. Primeiro, quando a gente pensa em interseccionalidade, é, a gente pensa, né, em questões de gênero, de raça, de classe, só que são várias camadas além dessas. São essas principalmente, só que também temos a questão da religião, da orientação sexual, da cultura, né, tratando-se de pessoas, e não estou somente falando de migração internacional, estou falando até de migração interna, né? Porque são várias camadas assim dentro dos processos migratórios que nos colocam essas diferenças para entender esse lugar do outro. Então, eu acho que a psicologia precisa pensar mais nessa discussão sobre a questão da interseccionalidade. Eu vou falar do lugar da minha formação, que inclusive eu sou muito crítica, porque eu formei uma faculdade privada, que eu não vou falar o nome, porque, né, vai ser divulgado, mas eu acho que é uma prática de muitas faculdades, sobretudo as privadas, que não têm aquela questão, aquela exigência, né, que algumas faculdades maiores, como a UFMG e a PUC têm, que é a graduação, a pesquisa e extensão. Não é obrigatório. Então, por exemplo, eu não tive essa oportunidade de realizar esse movimento. E também, que observava? Que a formação era puramente mercantilista, voltada para o RH das empresas, voltada para a clínica. Então, ficava assim, uma discussão muito por cima. Então, a gente poderia pensar, né? Quantos psicólogos estão saindo de faculdades privadas? Qual que é a currícula que se cumpre disso dentro dessas formações, né? E que está colocado ali para discutir? A questão de interseccionalidade, será que é uma questão que está sendo discutida, né? Será que a gente, como profissional, está se formando para ter um olhar abrangente que consiga enxergar essas pessoas, sim, em toda a sua integralidade, como um ser humano de vontades e de sonhos, de aspirações, mas será que a gente consiga enxergar além disso e entender de que lugar que essa pessoa está vindo? Se essa pessoa tem determinada orientação sexual, se essa pessoa tem uma determinada raça que lo coloca em um lugar, se essa pessoa, no corpo dessa pessoa, é atravessada por uma questão de gênero, de raça, de cultura, situações como as que a gente vivencia no coletivo, na prática, nos fizeram entender essa interseccionalidade. Por exemplo, a gente vivenciou o caso de uma companheira haitiana,
que sofreu uma série de violências no decorrer da vida dela, lamentavelmente perdemos ela, mas foram tantas violências, só que quando a gente vai e olha para o corpo dela, é uma mulher negra, pobre, migrante, que não conseguia se comunicar em português, e uma série de outras questões, inclusive religiosas, que aparecem e colocam ela em um lugar onde ela não é ouvida, não é atendida, né? Então, e essas discussões são fundamentais para a psicologia. Então, é um dos principais desafios, eu acho, que é justamente pautar dentro do sistema conselhos, né, em diálogos com os ministérios, pautar certas questões que necessitam ser discutidas a nível da graduação, né? Porque depois, o que a gente tem? Por exemplo, trabalhos que o CRP ou o CFP fazem, né? Justamente porque a gente está lá dentro, brigando através da comissão para a discussão da pauta migratória, e quando vamos a ver uma atividade que o CRP faz, por exemplo, o Congresso de Psicologia que teve recentemente, comentários assim, mas por que a psicologia tem que se preocupar com a migração? Mas por que temos que estar entendendo? Sabe, comentários do senso comum. E supostamente somos profissionais, né? A gente tem que ter esse olhar, precisa ter esse olhar abrangente das realidades. Então, eu acho que um dos principais desafios é pautar dentro da graduação, por exemplo, esse tipo de discussões. E que essa interseccionalidade seja ampla, até né, incluir questões migratórias. E outra questão que penso que é muito importante é, beleza, temos um tanto de profissionais que estão ali já egresados, que tiveram ou não a oportunidade de discutir a migração. Mas o que a gente faz com aqueles que nunca tiveram proximidade com isso? Como que nos movimentamos através do CRP, né, para que essa pauta chegue até os profissionais que já egresaram e que vão a receber nos consultórios pessoas migrantes ou que em algum momento da sua vida, seja, por exemplo, no atendimento no setor público, seja no setor privado, vão a receber pessoas migrantes e pode ser o caso de que, por não saber, não entender o lugar que essa pessoa migrante ocupa, se exerça uma série de violências, né? Porque são várias questões que a gente precisa entender, inclusive a gente trabalhou em função de pensar em essas questões para, por exemplo, construir a guia de migração, né? Que foi construída pela comissão, foi premiada inclusive por o Conselho Federal, por quê? Porque é uma proposta inovadora, né, para o atendimento dessa população. A gente já parou para pensar, gente, como que eu atendo uma pessoa migrante? Se chega no meu consultório, vamos a falar bem recortado assim para um atendimento individual. Se chega no meu consultório, como que eu atendo? O que eu faço para esse acolhimento? O que eu faço para que a relação entre psicólogo e cliente funcione? Como faço para me aproximar a essa cultura, né? Tão diferente da minha. Então é isso, eu acho que são esses principais, assim, tanto na graduação quanto já sendo profissionais, o que a gente pode fazer, né? Sim, exatamente. E essa questão da interseccionalidade me vem à cabeça também de falar da interseccionalidade dentro da migração também, né? Porque uma pessoa migrante, ela também tem questões relacionadas à raça, à sexualidade, a gênero. Então, quando uma pessoa migrante chega aqui e as ações estatais e a psicologia mesmo, ela não tem esse preparo,
ela acaba promovendo assim um processo de assujeitação desses sujeitos, né? Tipo, de ignorar que eles têm toda uma história e essa história vai ser perpassada por várias questões, assim, e resumir aquela pessoa como outro, que vem de lá, né? E eu acho que, assim, isso acaba entrando em outra questão também, que a gente tem muita curiosidade, que, assim, quais são os impactos dos contextos migratórios na construção da subjetividade dos sujeitos migrantes mesmo, sabe? Como é que, interligando isso com a questão da interseccionalidade, como é que vai acontecer esses impactos mesmo, assim, como o sujeito vê a si mesmo, quando ele entra em outro país e em outra cultura. Ele entra no processo de aculturação também, né, que a gente fala. Uhum. Olha, primeiro que eu acho que para entender esses processos de subjetivação destas pessoas, né, de nós, isso é difícil. Destas pessoas que somos nós, eu mesma de nós. Mas bom, das pessoas migrantes, eu penso que é muito importante entender também qual que é o lugar que essa pessoa ocupa dentro desse processo migratório, porque não sei se vocês já viram dentro da psicologia, né, dentro da matéria, existem categorias para as pessoas que migram, né? Tem as pessoas migrantes, que somos, de maneira geral, todas as pessoas que se deslocam de um lugar para o outro. Existem os refugiados, que são pessoas obrigadas, né, a sair do lugar de su país. Existen os apátridas, que são pessoas que não têm pátria e que, por uma série de questões jurídicas, né, políticas, sociais, não têm o reconhecimento da nacionalidade e vagam, vão passeando pelo mundo à procura de uma nacionalidade. E tem as pessoas retornadas, né, que de alguma maneira são obrigadas a sair do país que eles elegeram para ficar, né, então são deportadas, devolvidas para os países. Bom, de acordo com o lugar que a pessoa migrante ocupa em esse processo migratório, esses processos de subjetivação vão se ver afetados, modificados ou construídos, né? Por quê? Por exemplo, quando se trata de uma migração voluntária, né? As pessoas vão ter tomado a decisão de sair, né? Mesmo que tenham outros fatores de por meio, mas meia uma decisão na saída. Então, é um processo de adaptação a partir dessa decisão que a pessoa tomou em algum momento. No caso dos refugiados, já não, né? Existe um não lugar para os refugiados porque eles não queriam estar nesse lugar, mas tiveram que, né? É uma obrigação, então é uma compreensão diferente do lugar que essas pessoas ocupam. Por não querer estar em essa posição, inclusive por ter sido obrigado, né, a ocupar um lugar que não era o que eles queriam estar nos países de origem, queriam, muitas vezes são pessoas que têm até um status econômico muito melhor e saem e são obrigadas a fazer trabalhos que não acompanham o nível de estudo, por exemplo, né? Então, é muito mais complexo. Igual que os apátridas, que nunca tiveram acesso a direitos sociais. Justamente por não ter nacionalidade e não ter reconhecimento, não tem o acesso aos direitos sociais. Então, chega a um país onde continua vivendo essa perseguição, digamos, né, no sentido, ou esse esquecimento, né, no sentido de não poder acessar, né, serviços e direitos sociais, até que o país, por exemplo, o Brasil, entregue a naturalidade. Uma vez que entrega a naturalidade, vai ser reconhecida e vai ser um aprendizado totalmente diferente. E os retornados, por exemplo, que também são meio que também ocuparam um não lugar, porque já abandonaram esse país, deixaram para trás esse país, não tinham a expectativa de voltar para esse país. Então, e são obrigados a voltar.
Então, são várias situações que eu acho que é importante a gente levar em conta para entender qual é o lugar que essa pessoa migrante tem. Outra, a chegada num país implica em é uma aculturação, como você falou, e é uma desconstrução e reconstrução de tudo o que você deixou para trás, né? Desde a fala, né, que é nossa principal ferramenta de comunicação, a necessidade de falar um idioma que, dependendo da proximidade dos idiomas, torna-se mais difícil ou mais fácil, né? Por exemplo, hispanos que chegam ao Brasil têm mais facilidade de aprender o português que alguém de Afeganistão ou alguém de Ucrânia, né? Que são línguas nada a ver com o português. Então, tem uma dificuldade do idioma, tem a questão do território, de ocupar o território, né? Da territorialidade da construção, dessa construção de vínculo com o espaço que eu decidi ocupar, ou que fui obrigado a ocupar, o que eu preciso ocupar novamente, dependendo do caso da migração, mas igual, eu vou precisar novamente me fazer desse espaço agora. Aí são uma série de questões, porque eu posso estar decidida a ocupar essa cidade, mas se, por exemplo, no caso, já falando de um recorte da migração e na maternidade, se se trata de uma mãe solo, que não tem acesso a uma creche, será que ela vai conseguir ocupar a cidade, estabelecer vínculos, né? Para ele e para o filho ou a filha, vai conseguir fazer esse processo igual que uma pessoa que qualquer outra mulher que tivesse uma família, uma rede de apoio, né? Uma creche que recebe o filho, que ela consiga estudar português, estabelecer vínculo de trabalho, amizade com outras pessoas. Então, tem que levar também isso em conta, né? Outro desafio, outra questão que é importante pensar nessa subjetivação é ocupação dos territórios. E, finalmente, considero também que é muito importante focar no papel do poder público, né? Porque a gente pode estar muito decidido, né, como migrante, falando como migrante, a pessoa migrante pode estar muito decidida a estar nesse espaço, mas se as políticas públicas, né, necessárias para um primeiro acolhimento dessa pessoa não funcionam, como? Como que essa pessoa vai se sentir em esse espaço que ela decidiu ocupar, né? Por exemplo, indígenas da etnia Guarau, que são indígenas venezuelanos que estão migrando e eles migram em grupos grandes, né? Eles vão ocupar um determinado espaço. Chegam aqui, querem ficar em Belo Horizonte, mas não tem um lugar que acolha eles, né? O que faz o poder público? Também, qual que é a responsabilidade desse poder público para o acolhimento? E não estou falando de assistencialismo, estou falando de criar as condições básicas para que essas populações, já que migrar é um direito humano, né? Não é, não é um crime. Migrar é um direito humano que está lá, contido lá na Declaração dos Direitos Humanos. Ali fala, artigo 13 e 14, até gravei os artigos. Migrar é um direito humano. Se migrar é um direito humano, e os estados, e o Brasil se autodenomina como um país acolhedor, o que esse país, a nível, né, federal, estadual, municipal, está fazendo para que esses processos de acolhimento sejam efetivos? E para que essas pessoas migrantes consigam reconstruir, né, novamente a vida deles, para que consigam se estabelecer em esse espaço, para que consigam exercer a sua humanidade nesses espaços.
Então, eu acho que vai por ali, sabe, assim, em diferentes níveis, e a gente vai pautando e vai pensando também como agir, né, porque acho que tem a ver muito agora com essa proposta para o psicólogo, para a psicóloga. O quê? O que fazer, né, uma vez que a gente já entende, beleza, psicólogo, temos que considerar para o atendimento às pessoas migrantes tal questão, tal questão, tal questão, mas é suficiente isso? Será que é suficiente isso? Aí eu deixo para vocês também. Não precisa me responder, tá? Não precisa. Mas acho que é importante deixar para pensar assim. Sim, sim. E essa questão, né, da ação do governo, a gente vê que se o governo ele não vai estar lá, se ele não ocupar esse espaço de emancipação dessas pessoas, né, porque como você disse, não é assistencialismo, mas sim uma forma de emancipação e garantia de direitos, outros lugares, outros locais vão ocupar, né? Então a gente vê tipo igreja, o terceiro setor mesmo, né, chegando lá para solicitar esse serviço, mas a gente sabe que é um serviço que vai promover diversas práticas assim de violência contra essas pessoas mesmo, assim, principalmente da migração forçada, que chegam aqui precisando desse apoio, dessas políticas públicas, mas acabam encontrando esse terceiro setor que está lá para praticar o assistencialismo mesmo. Assim, né? É muito complicado. Mas outra pergunta que a gente tem, você falou em um momento sobre a questão das mães, né, de mães migrantes, e até seu mestrado é sobre a migração na perspectiva da maternidade. E enquanto a gente estava lendo sobre temas, a gente encontrou algo sobre a feminização da migração, né? Que vem subindo o número de mulheres migrantes, o que não era algo tão comum em tempos mais antigos e tal. Mas Uhum. poderia falar um pouco sobre esse fenômeno? Olha, o que acontece? Digamos que antes dos anos 2000, né, 1900 e tantos, se falava da migração, porque processos migratórios têm existido desde sempre, né? Os processos migratórios têm existido desde que nos, desde os primórdios da história assim, da humanidade. O povoamento de América, inclusive, as hipóteses que falam do povoamento de América falam justamente de como os primeiros ameríndios vêm de um processo migratório de povos asiáticos, né, que atravessam o processo de Bering, o Estreito de Bering e vão descendo, vão ocupando a América do Norte, não no que na época me chamava América do Norte, mas a parte do continente americano desde lá cima vão descendo. Então, são processos que têm se dado desde sempre. O Brasil é um país construído a partir de processos migratórios voluntários e forçados, né? Falando da escravidão. E atualmente são vários outros motivos que fazem migrar: guerras civis, conflitos armados, pobreza, questões ambientais. São vários outros motivos que fazem que as pessoas migrem. Então, sempre tem se falado de migração, só que se falava em números totais, assim. E normalmente de quem que se falava e quem que representava essa migração eram os homens. Eu vou contar aqui a história da formação do coletivo, porque também, de alguma maneira, essa formação do coletivo exemplifica como que tem se dado essa questão da feminização das migrações que você traz. 8 anos atrás, né? 8 anos atrás, a nossa companheira que idealizou o coletivo, ela é brasileira, é paulistana, e ela trabalhava em uma instituição chamada Centro Sami, que significa Centro Amigo, em crioulo haitiano. Estava voltado mais para o atendimento das pessoas haitianas, porque, né, 10 anos atrás, quem estava migrando em grandes números eram as pessoas haitianas, né, por conta do terremoto em Haiti e tudo mais.
E aí, ela percebe em algum momento que esse grupo, essas pessoas que este espaço atendia, na sua maioria eram homens. Eram homens que chegavam à procura do português, eram homens que chegavam para fazer currículo, eram homens que chegavam para procurar vagas de emprego. E ele, uai, mas cadê as mulheres? Né? Não estava entendendo. Será que só homens estão viajando, estão migrando? Não, né? Deve ter mulheres. Quando foi entender e perguntar e tudo mais, as mulheres ficavam em casa, né? Porque assumindo o rol, o papel da maternidade, quem teria que cuidar das crianças, que também migravam, eram as mães. Então, elas ficavam em casa exercendo o papel da maternidade, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e não tinham oportunidade nem de aprender o português, nem de se relacionar e criar vínculos tão necessários para esses processos que acabamos de comentar, e ficavam em casa, isoladas. Então, essa companheira começou a fazer um movimento para chamar as mulheres, né? Para chamar, para que se aproximem. E, bom, a partir de ali, mais em frente, a gente se encontra, fundo coletivo, bom, tá por aí. Só que essa pequena parte da história reflete muito o que aconteceu. Então, se falava de migração, se falava de processos de migração, mas eram fundamentalmente baseados na presença dos homens no mercado do trabalho, nos cursos de português, né, que eram os lugares que evidenciavam, que levantavam estatísticas. Ah, mas eram os homens. Para começos dos anos 2000, vários pesquisadores começam justamente a trazer essa questão da presença das mulheres e de como se as mulheres estavam ali migrando e que motivos, inclusive, faziam que essas mulheres migrassem, né? Migravam por quê? Ah, migravam ou como acompanhantes, mas não somente, sino também migravam porque por questões culturais as mulheres eram rejeitadas dos seus espaços, por exemplo, mulheres lésbicas em culturas mais conservadoras migravam mulheres por questões de tem muitas culturas onde as heranças são destinadas para os filhos homens. E as mulheres ficam ou dependendo dos pais, ou dependendo, não, ou cuidando dos pais, ou dependendo dos irmãos. Então, essas mulheres também decidiam migrar e saíam, né? Ou simplesmente à procura de novas expectativas, né? De novas possibilidades na vida. Então, começou a se focalizar, a se pesquisar em função disso, né? Da presença das mulheres, e se coloca essa terminologia de feminização das migrações, que tem a ver com uma presença quantitativa de mulheres nas estatísticas migratórias. Mas, recentemente, não, recentemente não, a par da feminização das migrações, as feministas que ocupam espaços de pesquisa e também pensam nessa questão de gênero, da presença das mulheres, começam a entender que, inclusive a Carmen Gregorio Giu, que é uma das primeiras pesquisadoras que traz isso, ela fala, sim, as mulheres estão presentes, inclusive estiveram presentes sempre. Então, os números só estão evidenciando a presença delas, mas ela pensa muito mais em uma terminologia assim, da generização das migrações, de como esses papéis de gênero têm impactado esses processos migratórios, né? Tanto nos países de origem, quanto no caminho, né? No processo migratório em si, né? Da viagem, e quanto na chegada. E isso influencia fortemente nas relações construídas, porque se sai de uma cultura onde os papéis de gênero determinados fazem que o movimento, né, e a criação de laços seja de uma determinada maneira, como que se dá essa nova reconfiguração, né, de laços,
de aproximações em uma nova cultura. Hoje, por exemplo, os papéis de gênero são totalmente diferentes, né? Que pode servir de exemplo? Por exemplo, vamos pensar, é uma mulher que, em um determinado país, onde o patriarcado, né, o machismo é muito forte, e ela vem com um comportamento, por exemplo, com uma determinada orientação sexual, que no país de origem nem teria a possibilidade de sequer cogitar a ideia de outras relações, e quando chega aqui, entende que não, que aqui sim, aqui pode, aqui no Brasil, tá? Estamos falando, por exemplo, de uma boliviana que sai da Bolívia e chega aqui, ao Brasil. E aqui a discussão sobre gênero, sobre orientação sexual, são muito mais avançadas, né, em relação a países como meu próprio país, Peru, Bolívia, Equador, que são países muito mais conservadores. Então, quando quando as pessoas migrantes, mulheres, chegam aqui e se deparam com isso, pode ser uma forma de entender, né, a capacidade de ocupar esses espaços de uma maneira diferente, ou pensando em um reconhecimento do gênero, inclusive, da orientação sexual, criando novos laços, se organizando a partir disso, e isso evidencia muito, por exemplo, o trabalho que a Rede Milvi faz. A Rede Milvi, lá em São Paulo, é uma rede de pessoas migrantes que acolhe mulheres cis, mulheres trans, acolhe pessoas em toda a sua diversidade de gênero e orientação sexual, e tem muito essa discussão, né? De como se produz essa mudança assim, no caminho, né? Do processo migratório. Então, acho que vai por aí. Muito interessante. E é como você disse, né? O processo de migração está aí desde o início do que a gente chama de humanidade. Assim. Não tem como negar. E as mulheres sempre estiveram presentes. E agora que a gente está tendo, com o avanço, acho, da teoria feminista, essa ideia também, né, de mulheres também do sul global produzindo teoria também, acaba que lançando o olhar para esses processos e como eles são generificados, né, como você disse. Eu acho que nosso tempo já está quase acabando, mas a gente tem uma última pergunta que a gente entende como essencial, assim, porque a migração, como um assunto da psicologia, é um caminho novo que vem sendo percorrido, né? A gente fez uma entrevista com o Henrique já, e ele mencionou que teve um evento sobre migração e de 500 convidados que estavam lá discutindo a temática, apenas 5 eram psicólogos. E aí ele falou, não, tem que mudar isso aí, e aí ele fundou o coletivo, o Psimigra, para fazer, né, essa movimentação. Mas, enfim, a gente sabe que é um caminho novo que está sendo trilhado e que a psicologia ela tem um papel muito importante nesse processo. Mas a gente também queria saber que não é só a psicologia, né, que tem um papel em saber assim, como intervir em processos de migração, mas também a migração ela tem uma contribuição enorme para a psicologia. É um assunto assim que vai mudar, assim, como a gente fala, vai mudar essas bases hegemônicas e xenófobas que por muito tempo a psicologia carregou. E eu acho que a nossa última pergunta, ela vai mais ou menos nesse viés, assim, de que como a migração ela pode contribuir com o fazer psicológico. De que forma esses coletivos também acrescentam saberes próprios na Uhum. psicologia.
Muito interessante a pergunta, Thaisa, por que isso, né? Afinal, o que propomos, né? O que queremos, que é importante, porque não adianta só criticar, criticar, criticar e não construir, né? Não pautar, não pensar juntos para construir conhecimento, para construir saídas. Então, assim, eu penso que o que propomos, né? Ai, propomos tantas coisas. Primeiro, penso que isso, o que você comentou. A partir de que momento a gente para de somente enxergar o conhecimento vindo de fora, né? Um conhecimento europeizado ou um conhecimento americanizado, pensando só nos Estados Unidos, claro, e a gente foca e entende que saberes estão se construindo aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né? No sul global, em que momento a gente está eh, trazendo esse conhecimento para nós, em que momento estamos usando essas bases teóricas para continuar construindo conhecimento. Então, acho que tem muito a ver com isso, primeiro com uma autocrítica em relação a como a psicologia no Brasil está sendo construída, sobre que bases está sendo construída. Então, tem muito isso que você colocou, né? Que referências estamos usando para escrever nossos textos, né? E sim, claro, existem, né, grandes teóricos sobre os quais a gente precisa até voltar, olhar, entender, mas tem uma série de discussões feitas sobre isso, né? Em que momento a gente pega essas discussões e traz aqui para a psicologia? Eh, como nos fortalecemos entre nós, né? Como nos fortalecemos e como fazemos rodar esse conhecimento, assim, entre nós, a partir de que espaços. Então, por exemplo, o pertencimento da, dos psicólogos, né, em determinados espaços, o fazer parte das discussões, por exemplo, da comissão de migração, ou fazer parte do Piscimigra, que o Henrique já trouxe, né, o que é o Piscimigra? É um coletivo de psicólogos migrantes e brasileiros que discutimos, compartilhamos conhecimento, compartilhamos as pesquisas, e a partir de ali a gente vai lendo, vai relendo, porque é isso, eu utilizar o conhecimento que outro companheiro, companheira construiu e sobre isso eu continuar discutindo e construindo mais. Então, acho que a gente precisa na psicologia ser mais crítico em relação a nossas construções epistemológicas, assim, que epistemologias estamos validando e que epistemologias estamos desconsiderando, né? Existe toda uma questão, por exemplo, de recuperar o conhecimento, pensando na questão de gênero, trazer o conhecimento dos feminismos decoloniais, né? Como as mulheres estão trazendo um olhar diferente, inclusive que sirve, que pode servir demais assim para a construção da psicologia aqui no Brasil. Estou lembrando de um artigo que eu que recentemente eu estava pensando como colocá-lo dentro do meu mestrado, porque é isso, né? Quando você chega no mestrado, você quer pesquisar tudo, e ainda mais quando a gente tem uma ideia de um enfoque mais latino-americano, porque por lo menos esse é meu enfoque, e vai caindo em minhas mãos um monte de textos de produções, e eu vou ficando assim, muito emocionada. E chegaram unos textos sobre uma escritora boliviana, a Silvia Rivera Cusicanqui, e uma escritora
puertorriqueña, se não me equivoco, é centro-americana. Agora eu estou em dúvida se, não, se é da República Dominicana. Bom, não lembro. Osi Curiel. E ambas trazem uma construção do feminismo decolonial a partir do feminismo comunitário, né? De como a construção coletiva tem fortalecido a participação de certas instituições na construção de políticas públicas e tudo mais. Obviamente me interessa também por meu pertencimento ao coletivo de mulheres migrantes, né? Porque a gente faz um movimento, obviamente não a nível de produção acadêmica, mas a gente constrói várias pautas a nível coletivo. Mas eu sempre penso, por que a gente não faz isso também em nossas profissões, né? Por que a gente não consegue se agrupar em função desse tipo de pautas em nossas profissões? Então, por exemplo, a comissão de migração está ali, está atuando, está discutindo, está propondo. Conseguimos fazer em contraponto do que o Henrique falou, né, dessa atividade, onde tinha muitas pessoas falando de imigração e poucos psicólogos. Em contraponto, a gente conseguiu fazer, né, nesse trabalho coletivo, conseguimos executar o Congresso de Imigração, onde tinha, eu não vou falar de estatísticas, porque eu não lembro, mas foi muito concorrido. Foram muitos trabalhos apresentados sobre migração. E éramos muitos psicólogos falando sobre isso, e para ser publicados nos anais, inclusive, do Congresso, porque foi muito bonito, né? Encontrar e ver que tem grupos de psicólogos produzindo conhecimento a partir dos seus lugares, que não são lugares europeizados. Pelo contrário, são lugares latino-americanizados, por exemplo, né? Onde se está trazendo essa pauta. Então, acho que uma das principais questões que a gente precisa pensar é como esses processos migratórios beneficiam a psicologia a partir desse deslocamento e dessa abertura para construir o conhecimento com a chegada desses novos olhares, né? Com a chegada dessas novas propostas, nos permitir ampliar, por exemplo, se chega uma companheira argentina e fala que temos uma discussão dentro da Argentina sobre colonialidade, por que não pegar esse texto, ler, entendê-lo, né? Digerir-lo e co-construir a partir dele? Por que não fazer que a psicologia se torne mais latino-americana ou mais aberta? Estou falando de latino-americana por meu recorte, tá? Mas por que não aperturar esses espaços para essas discussões, pensando nesses novos olhares, nesses novos locais, né? Nessas novas propostas? Penso que tem muito a ver com isso, assim, de onde que a gente pega os conhecimentos e os discute. E também penso que esse encontro com o outro, né? Você me fala, o que a migração tem para aportar à psicologia, né? É isso, primeiro, a episteme, né? O conhecimento. Mas também acho que a migração aporta uma dinamicidade às nossas próprias relações. Já não estou falando de academia, estou falando das nossas relações como seres humanos. E a gente trabalha com isso. A gente trabalha com a compreensão, ou pelo menos deveríamos trabalhar, com a compreensão de como seres sociais, a gente vive também dentro desses processos, tanto como psicólogo, como profissionais da psicologia, mas também como nossos clientes que fazem parte desses processos. Então, penso que a migração traz uma fluidez dentro dos nossos movimentos, dentro dos nossos espaços, dentro da sociedade, né?
que permite que a gente, como profissionais, consiga enxergar novas possibilidades, novos processos de construção de cultura, consiga enxergar interculturalidade em nossos atendimentos, na educação, na saúde, na assistência social, que são espaços que a gente pode ocupar, inclusive, né? E ocupa, e deveria ocupar. Estamos lá, entrando nas escolas. E como que a gente, sendo um profissional de psicologia em uma escola, posso atuar pensando nesses processos migratórios? Seja que tenha pessoas migrantes ou não na escola, né? Mas que possa vir a ter em algum momento, ou que em algum momento esses seres humanos que estou formando nessa escola possam se encontrar em algum momento com outras pessoas migrantes e sejam pessoas de receptividade, não pessoas que excluem, né? Então, acho que é assim, temos dois espaços, basicamente, nos quais a gente poderia pensar isso, né? Na academia, como fazemos uso dessas discussões, e como as hacemos nossas também, fazemos que elas sejam nossas, nos apropriamos dessas discussões, e na nossa vida, né? A psicologia social pensa muito nisso, nas relações que a gente vai construindo, tá? Tanto as pessoas que vamos a atender, mas também em nós mesmos como profissionais e como pessoas, né? Que estão fazendo parte de todas essas relações. E acho que é por aí. Obrigada, Laura. Essa conversa foi muito enriquecedora. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo está proporcionando esse nosso contato com a temática, né? Que, como foi dito no início, é bem invisibilizada, não é tão discutida no meio acadêmico. E a Paula, nossa professora, ela disse a importância, né, de discutir quando ela apresentou esse tema para a gente. A gente está muito feliz que a gente conseguiu ele como grupo. E eu não sei se as meninas querem falar alguma coisa também. Eu queria agradecer a Laura. Ouvir você contribuiu muito. Não só para o trabalho, mas também para a nossa formação como psicólogas. Ouvir você foi incrível mesmo. Muito obrigada. Eu peço desculpa pela falta de educação de não abrir a câmera, mas é que eu, tô muito gripada. Muito mesmo. Mas muito obrigada. Foi ótimo mesmo. Você é muito Tranquila, eloquente. Emily. Tranquila, Emily. Melhoras para você. Meninas, eu que agradeço. Eu agradeço a Paula por estar trabalhando essa questão. Acho que a presença da comissão de migração dentro do CRP abre portas, né? Então, se mesmo em algum momento existia até a motivação de querer pensar, só que quando a gente consiga constituir essa comissão, e isso se torna uma pauta de discussão dentro do CRP e depois no CFP, então isso muda as coisas, né? Então, assim, de alguma maneira, agradeço também a todos os psicólogos, psicólogas e psicólogos que nos antecederam e que já estavam, né, em essa luta, porque é uma luta, né? Pautar uma questão de gênero dentro da psicologia, quando ninguém fala, é importante o trabalho que a Paula faz, inclusive, pautar questões étnico-raciais, de discussão contra psicólogos que se negam a ver essa interseccionalidade é fundamental. Então, nós, as pessoas que nos antecederam, trazendo a migração, seja como uma discussão aqui, ou seja, como uma discussão de psicólogos que estão migrando e estão atendendo brasileiros no exterior também, sabe? Então, é fundamental. E cada comissão traz uma discussão diferente, né? Então, a gente parar
para entender esse espaço que vamos ocupar, no seu caso, né? No caso de vocês que estão na graduação e vão ocupar esses espaços, entender que possibilidades que temos, né? Porque tem muita vida lá fora. Tem muitas realidades com as quais a gente tem que lidar. A gente não pode fechar nosso olhar só para clinicar a partir de uma abordagem e nada mais, né? A gente não pode ser tão fechados e considerar um ser humano tão limitado, porque não somos assim. Somos somos pessoas cheias de possibilidades, tanto as pessoas que vamos atender e cuidar, quanto nós também como profissionais. Então, fico muito feliz que vocês tenham essa oportunidade através da psicologia social, através da Paula, agradeçam ela de minha parte. E fico muito feliz também de poder ter compartilhado com vocês esse pequeno conhecimento, né? Essas pequenas oportunidades, vivências que espero que sirvam e fiquem como reflexões assim para essa formação tão bonita que vocês estão tendo. Então, também agradeço, meu nome. Acompanhem nosso coletivo, convido vocês a acompanharem o Museu da Terra. Eu vou ver se eu consigo ir lá na mostra, no dia 17, né? Para acompanhar e conhecer vocês pessoalmente. Vamos ver se tudo dá certo. Eu acho que sim. E nada, é isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós agradecemos também. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. meninas. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Com Deus. Com Deus. Com Deus.
Ai, ai.